Eva, no início do Gênesis, era uma mulher, Adão era um homem. Neste vídeo, revelaremos o que aconteceu antes da criação do mundo, entre outras coisas, se Deus quiser. Para o seu sucesso pessoal e espiritual, ouça muito atentamente. Vamos primeiro ao primeiro versículo da Bíblia. Em hebraico eu traduzo, diz assim: Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha'aretz. No início Deus criou os céus e a terra. Agora muitas pessoas começam, como é razoável, pelo primeiro versículo. Agora eu quero te perguntar, o que aconteceu antes desse versículo? Obviamente não está escrito. Agora vamos raciocinar. Se Deus, nosso Criador, cria um mundo, obviamente tem um motivo para criar o mundo. Você concorda comigo? Ou seja, quando Deus decide criar este mundo, obviamente há uma razão, há uma vontade prévia. Qual foi o propósito de Deus ao criar o mundo? Esta pergunta vai ser o centro, o eixo da nossa aula de hoje. Vamos falar, se Deus quiser, também sobre Adão e Eva em sua criação e também sobre algo muito impressionante, que é aonde quero me referir. Agora é pular alguns milhares de anos e ir para quando? Deus se revela a um povo inteiro, ao povo de Israel, no Monte Sinai, e se Deus quiser, depois voltaremos a Adão e Eva. Ouça o que diz o versículo em hebraico, eu traduzo livremente. Assim vai Adonai ao Ar Sinai, El Hoshar, vai Adonai a Moshe, o Hoshar vai a Moshe. E Deus ouve isso, impressionante. E Deus desceu ao Monte Sinai no topo da montanha, e Deus chamou Moisés para o topo da montanha, e Moisés subiu. Esse é o versículo que quero parar agora por um momento, quero que juntos reflitamos e depois, se quiserem, voltamos a Adão e Eva. Ouça isso, impressionante. Diz que Deus desceu ao Monte Sinai. Vamos ver e conectar o que dissemos no início, que Deus criou este mundo, obviamente, com uma vontade. Deus, obviamente, tem uma vontade. Ou seja, pensa qualquer pessoa. Vamos diferenciar infinitas vezes um carpinteiro que acabou uma mesa neste instante. Obviamente, qualquer pessoa com raciocínio vai dizer e vai pensar. O carpinteiro teve a vontade de construir uma mesa, portanto, construiu uma mesa. Isso é, com qualquer tipo de objeto, qualquer profissional, qualquer indivíduo. Alguém foi beber um copo de água e bebeu um copo de água. Obviamente, a pessoa estava com sede e queria beber um copo de água e bebeu um copo de água. Ou seja, cada ação que nós fazemos, obviamente por trás se esconde uma vontade. Portanto, obviamente, Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, antes da criação deste mundo, obviamente tinha uma vontade. Ele teve um ratzon. Se é em hebreu, como dissemos antes. Agora, por que estou falando sobre o Monte Sinai? Precisamos entender algo muito impressionante, que Deus primeiro criou a Torá, a Bíblia. Em termos de tempo, obviamente, Deus está acima do tempo, acima do espaço. Deus é tudo, como dissemos em hebreu, está escrito em um versículo. Einon milvado. Deus é o único Criador e Todo-Poderoso. Nada existe fora dele. Está acima do espaço, acima do tempo, é tudo, inclui tudo, está acima de tudo. É o teu Criador que te ama, confia em ti e em nós para cumprirmos nossa missão, se Deus quiser. Portanto, o Criador, o Todo-Poderoso, criou previamente a Torá. Segundo os sábios judeus, Deus criou a Torá, a Bíblia judaica que foi entregue no Monte Sinai. É isso que abordaremos por alguns minutos. Se Deus quiser, olhou para a Torá e criou o mundo, ou seja, Deus. Assim como diferenciando um engenheiro, um arquiteto que desenham em um plano, a cidade que vão, por exemplo, um engenheiro planeja uma cidade e uma ponte, ou o arquiteto um edifício. Ele tem um plano. Primeiro ele faz o plano. Posteriormente olham o plano e posteriormente com uma equipe em construção constroem a cidade, ponte ou edifício. Ou seja, há um plano prévio e há uma construção posterior. Deus criou primeiro a Torá e depois criou o mundo. Portanto, este mundo está vinculado e totalmente direcionado de acordo com as leis da Torá. Portanto, a pessoa que cumpre a Torá obviamente se conecta com Deus e com as leis que estão em ação.
Este mundo é algo muito profundo. Obviamente, alguém cumpre a Torá e faz a vontade de Deus, mas obviamente também se conecta com a força criadora que é Deus e se põe em ação. Como diríamos, vai a favor da criação deste mundo de acordo com o que Deus quer. Ou seja, seguimos em hebraico, a pessoa faz a vontade de Deus. Ou seja, a pessoa que cumpre a Torá e as mitzvot faz a vontade de Deus. Agora, o que aconteceu no Monte Sinai? Temos que entender que Deus desceu ao Monte Sinai. É a primeira vez que Deus se revela a um povo inteiro, ou seja, mais ou menos 3 milhões de pessoas. Estávamos lá no Monte Sinai e todos vivenciamos a nível profético. Todas as almas do povo de Israel, todas as almas de todos os tempos, todas as almas, estivemos lá, embora a nível de corpo, não, obviamente, mas as almas mãe do povo de Israel, que são todas as almas de toda a geração do povo de Israel e dos convertidos israelitas. Também estiveram lá e ouvimos e vimos as letras em hebraico dos 2 primeiros mandamentos, que é o seguinte: Adonai Eloheija asher hotzeti meretz Mitzrei miveit abadim. Eu sou Deus, o teu Deus, que te tirei da terra, do Egito, da casa da escravidão. E o segundo mandamento é o Yeh Elohim Agerim Alpanai, não terás ídolos diante de mim, é a provisão contra a idolatria. Estes 2 primeiros mandamentos. Deve-se saber que todo o povo de Israel ouviu e viu a voz de Deus, diz-se em hebreu, Veroi Metakolot. Vimos as letras em hebreu dos 2 primeiros mandamentos, que nossos sábios nos explicam que nossas almas. A cena foi tão forte que as almas saíam de nossos corpos. E os anjos que rodeavam a montanha nos despertavam como se nos devolvessem. Nos devolviam a alma em certo aspecto, e voltávamos a cada mandamento, a alma saía e voltava. Foi uma cena espiritual de uma magnitude que não houve algo assim em nenhum momento na história. Obviamente, uma revelação de Deus contou a um povo que de forma metafórica, mas desceu abaixo da montanha. Deus é tudo e está acima de tudo. Mas Deus se revelou de forma intensa, até que o versículo diz que ele desceu ao cume, ao topo da montanha. Deus se revelou a todo o povo de Israel, seu povo escolhido. Para quê? Para quê? E agora vamos conectá-lo antes da criação do mundo, que é por causa de Deus. Isso é um segredo do misticismo judaico, que Deus quer o que é dito em hebreu, uma diraba tatonim. Deus quer uma casa no mundo mais inferior que existe, que é o nosso mundo. Para quê? Para viver e se conectar conosco e elevar este mundo mais baixo que existe, o mundo mais material, obviamente, acima de todos os anjos e de todos os mundos superiores. E levá-lo a um ponto mais elevado que o mundo mais elevado que existe, ou seja, o mundo mais baixo, levá-lo ao ponto mais elevado. Impressionante. Portanto, você, no momento em que você faz com seu livre-arbítrio sua possível ação que Deus te dá, a graça, a liberdade e a bênção, e o presente de escolher a vida, escolher o bem, que se chama livre-arbítrio, você pode escolher fazer o bem ou que Deus me permita fazer o mal. Quando você ações, sua vontade e sua ação, e sua palavra e seu pensamento para fazer a vontade de Deus, você se transforma em alguém acima dos anjos. Essa é a vontade de Deus antes da criação do mundo. Porque Deus criou este mundo para que nós façamos dele um lar, uma casa e viver conosco. E este é o segredo da revelação de Deus no Monte Sinai. Que é que Deus propõe ao povo de Israel fazer um pacto. E basicamente fazer um casamento a nível espiritual, um casamento entre Deus e o povo de Israel e suas criaturas. Quer dizer, Deus realmente ama todas as suas criaturas? Cada pessoa tem tselem, como se diz em hebraico, é feita à imagem e semelhança de Deus. Obviamente, Deus não tem corpo, não tem imagem, o que é uma proibição. É idolatria pensar assim, mas quando falamos a imagem e semelhança de Deus, falamos a nível de atributos divinos. Por exemplo, Deus tem misericórdia, assim os seres humanos temos que ser misericordiosos, ter empatia, ter paciência, ajudar ao próximo. Isso é emular um atributo divino, isso é a imagem e semelhança, não há imagem que nos permita.
A nível físico, obviamente Deus está acima do mundo físico, mas sim a nível de qualidades divinas. Com letra maiúscula, como dissemos, misericórdia, paciência, amor. Ajudar ao próximo, né? Ou seja, qualquer atributo de ajudar os outros é um atributo divino que Deus espera de nós através do nosso livre-arbítrio, acionar isso e emular seus atributos. E aí estar acima dos anjos. Portanto, aqui há algo muito profundo, né? A primeira palavra. Ouça isso, é impressionante. E em breve, se quiserem, vamos falar sobre Adão e Eva, que tem muita conexão com isso. A primeira palavra que Deus diz a todo o povo de Israel. Ou seja, a primeira vez na história que Deus se dirige a um povo inteiro. Não há indivíduos particulares como Adão, Eva, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, ou seja, grandes profetas, obviamente, mas a nível individual. O primeiro momento na história e único na história que Deus se revelou até este momento a um povo inteiro, ao povo de Israel. Ele foi no Monte Sinai. Qual foi a primeira palavra que ele disse? Anoi seria eu sou Deus, o teu Deus que te tirei da terra, Egito, da casa da escravidão. Anoi é em hebraico. Explica aos nossos sábios judeus que Anoi é uma sigla, um acrônimo, uma sigla que esconde as seguintes 4 palavras: Aleph, Anoi, Aleph, Ana, em aramaico, não em hebraico, mas em aramaico antigo, Ana Nafshi, Ktavid, Ve e Avid. Eu, minha alma, a escrevi e a entreguei. Impressionante. Deus diz ao povo de Israel: vocês querem me conhecer? Querem me conhecer? Para que eu criei o mundo? Para nos conectarmos? Desejam me conhecer? Aqui tem a Torá, a Bíblia esconde minha alma. Eu, minha alma, a escrevi e a entreguei. E é preciso saber que a alma de Deus, obviamente de forma metafórica, Deus como que entrega a sua alma, Deus entrega o que ama e o que odeia. Através da Bíblia, da Torá judaica, os 5 livros de Moisés, os 24 livros do Tanaj, Torá, Nebim, Tuim, os 5 livros de Moisés, os profetas e os escritos. Ou seja, a Torá, e obviamente a Torá oral, que é o que os sábios judeus nos contam e explicam de geração em geração. Desde Moisés, desde o Monte Sinai aos nossos dias e à eternidade, há uma cadeia ininterrupta de mestre, aluno. E como dissemos, todo o povo de Israel ouviu e viu as letras em hebraico, a voz de Deus, os 2 primeiros mandamentos. Depois, pedimos a Moisés que subisse realmente a montanha, ao Monte Sinai, e descesse com a Torá. E todos soubemos que a Torá é Emet, a Torá. De fato, Deus se revelou a nós anteriormente e sabíamos que ele escolheu Moisés como o grande profeta e mestre do povo de Israel. Portanto, essa grande revelação divina que foi impressionante. Moisés passou 40 dias e noites no topo da montanha, dialogando com Deus. Deus revelou a ele os segredos da Torá, os níveis mais esotéricos, místicos, todos os planos da Torá, Shivim Panim, a Torá. Se diz que há 70 faces, 70 faces. Assim como se vê, olhem isso, não é impressionante? Pode-se ver algo de forma muito plana, muito normal, como se vê aqui uma pedra, mas se começarmos a virá-la, vemos que é uma bela ametista. É preciso saber, a nível metafórico, que a Torá tem muitas faces, como uma pedra preciosa, como um diamante, como uma pedra preciosa com muitas faces e arestas. A Torá tem 4 grandes níveis de estudo, que é o Pardes, Pshat. É a parte mais literal que sempre é acompanhada. Ao que os sábios judeus explicam, Remez é mais insinuado, Derash mais insinuado, mais segredos e sódio, os segredos cabalísticos mais ocultos da Torá. Deus deu a Torá escrita e oral a Moisés, que ensinou aos sábios e estes ao povo de Israel. E assim, de mestre a aluno, até hoje e à eternidade, se Deus quiser. Agora vamos passar alguns momentos com Adão e Eva, isso entre parênteses, mas quero ir direto ao ponto. Deus diz: eu com minha Torá entrego minha alma, te entrego o que amo e o que odeio. Por exemplo, amo que vocês se ajudem entre si, amo que falem bem, que se protejam, que se estimulem, que deem palavras de coragem aos outros. Digo minhas palavras, mas odeio que falem mal dos outros. Que odeiem ao próximo, que tenham que se vingar, que tenham rancor no coração. Isso eu odeio, não gosto. Amo que você honre seu pai e sua mãe, amo que você ajude o próximo.
Adoro quando alguém com uma dificuldade recebe um bom conselho, ajuda, apoio financeiro ou qualquer tipo de auxílio possível. Isso eu amo, quer dizer, eu digo isso nos meus palavras, mas basicamente o que quero dizer com isso é que Deus ama. Há como dois grandes títulos dos preceitos positivos e negativos na Torá. O primeiro mandamento, que Deus nosso, Deus que nos tirou da terra do Egito, da casa da criatividade, é como o grande título de todos os preceitos positivos: a honra ao pai e à mãe, ajudar o próximo com tzedakah, com justiça social, ajudar momentaneamente o próximo, todos os preceitos positivos. O segundo grande título é a proibição da idolatria, as coisas proibidas de fazer. Que a pessoa, por exemplo, atribui a pessoas vivas ou mortas, estátuas de pedra, de madeira, de qualquer material, lhes atribui poderes. Que essa pessoa ou essa estátua ou esse objeto vai ajudá-lo de alguma forma, isso é idolatria? Deus te diz: não louve, germe o pão, ou seja, não tenha ídolos diante de mim, ou seja, entre você e eu um vínculo direto. Para se conectar com Deus, seu Criador e fonte de amor, converse com Ele usando suas próprias palavras conforme ensinam os sábios judeus. Fale com suas palavras como você se sente, fale o que te custa, o que você ama, o que quer, seus sonhos. Fale em um momento tranquilo, em um lugar tranquilo. Ou seja, não ídolos diante de Deus e você não. Intermediários, nem o filho de, nem o marido de, nem a irmã de, nem o tio de ninguém. Você e Deus, seu alto-poderoso e direto vínculo. Na verdade, é muito negativo fazer isso da tríade. É o segundo mandamento, a proibição. Agora é preciso saber que a Torá se vincula e é relevante para todas as nações do mundo. É verdade que o povo israelense tem 613 preceitos mitzvot e as nações do mundo? Os filhos de Noé, que são relevantes para todas as nações do mundo, têm as 7 grandes leis de Noé, que se diversificam em muitas leis. Mas isso basicamente em linhas gerais. Mas que a Torá é um vínculo para todas as nações com Deus, cada uma de acordo com sua missão. É preciso saber que as nações do mundo e o povo israelense juntos somos como um grande corpo, no qual cada um tem sua função. Não há ninguém melhor nem pior que ninguém, assim como em um corpo não há algo melhor nem pior que outra parte do corpo. Cada célula do corpo, cada milímetro do corpo tem uma função específica e indispensável para o bom funcionamento do corpo. Todas as nações do mundo, para o funcionamento deste mundo, todos nós somos indispensáveis. Agora continuamos. E agora, se eu quero falar sobre Adão e Eva, vamos falar se eram homem e mulher. Vamos lá e vamos conectá-lo com o Monte Sinai. Ouça isso impressionante, diz assim, eu digo em hebraico, eu traduzo, diz assim. E assim que Deus criou Adão à sua imagem e semelhança, Deus o criou. E depois que diz, o que significa que Zahar é masculino, Nekeba é feminino, ele os criou. Portanto, aqui vemos que Adão e Eva, que é Adão no início, Adão é tanto masculino quanto feminino, posteriormente sim acontece, diz assim. E o Senhor Deus formou do homem todo pássaro do céu e trouxe o homem para ver o que ele chamaria, e tudo o que o homem chamou a vida do homem. Bem, eu disse outro versículo, mas quero ir a outro ponto muito importante, que é assim. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que esteja como diante dele, disse Deus. Que o homem esteja sozinho, vou ser alguém que o acompanhe. Traduzi de forma livre muito bem, depois diz assim. Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá. Portanto, o homem deve abandonar a casa de seu pai e de sua mãe e deve se apegar à sua esposa. E vão ser como uma única carne, ou seja, vão se unir. Muito bem, agora quero falar sobre algo muito importante, muito importante, que é o que dissemos primeiro. Que Adão, chamado Adão em hebraico, foi criado tanto feminino quanto masculino. Posteriormente, Deus basicamente adormece Adão, que é masculino e feminino. E do seu lado, não da sua costela, do seu lado, isso é uma má tradução do seu lado. Retira Eva, a Jabás e enfiou Eva, e depois sim, é verdade.
Como dissemos, Deus os separou e posteriormente se tornaram homem e mulher para se unirem. Como dissemos que não é bom, Deus diz, não é bom que o homem esteja sozinho. Portanto, vou dar-lhe uma companhia. E aí, basicamente, é a união de Eva e Adão para se unirem em casamento e ser, que deverão ser como um único corpo. Ou seja, aí é algo muito romântico. Vamos dizer que Deus basicamente os cria juntos. Adão em hebraico é tanto masculino quanto feminino. No início, Deus os separa. Para quê? Para depois, no casamento, voltar a se fundir e ser um. Como uma síntese, vamos ao Monte Sinai, que é muito impressionante. Deus diz que não é bom o homem ficar só. Devemos lembrar que quando Deus se revela aos israelitas no Monte Sinai, ele diz, eu dou minhas palavras. Eu posso existir sozinho. Obviamente, Deus não precisa do favor de ninguém, Deus é o Todo-Poderoso, o Criador não precisa dos nossos favores, mas Deus decide ter um vínculo conosco. Não é bom que o homem esteja sozinho, diferenciando infinitas vezes, mas Deus disse assim como disse a Adão, não é bom que você esteja sozinho, Adão. Deus criou o homem e a mulher para se unirem em um casamento cheio de amor, formando um lar conforme ele desejou. Um lar é um lugar onde se pode ter intimidade com a família, o homem com sua mulher, a mulher com seu marido. Ter um momento de tranquilidade com a família, um jantar em família, cada um conta como se sente. Isso é um lar, não é uma casa, um hotel, isso é algo, é um quarto. Um quarto é um quarto, não é? Deus quer um lar como uma família, Deus se revela ao povo de Israel e diz assim, eu quero uma família. Assim como Adão e Eva se separaram para se fundirem em um casamento assim, Deus quis nos propor de forma metafórica ao povo de Israel. Mas é relevante para toda criatura um casamento? O que significa? Eu quero um lugar para morar com vocês, ter um vínculo com vocês. Eu posso existir, existi antes de vocês e existirei para a eternidade. Obviamente, Deus existirá para a eternidade, sempre existiu e existirá para a eternidade. Mas Deus decidiu, como dissemos, decidiu ter um vínculo conosco, decidiu um vínculo no qual com a Torá nos revelou sua alma, o que ama e o que odeia. Deus quer uma fusão, algo muito romântico. Pense que o marido e a esposa dizem, eu posso viver sem você, mas eu com você sou muito melhor. E assim a esposa para o marido. Podemos existir um sem o outro, mas nosso vínculo nos torna muito melhores. É uma síntese, uma fusão, e isso é o vínculo que Deus, assim como eu entendo, como eu estudei, é o vínculo que Deus quer para nós que temos o mérito de nos vincularmos a Deus a cada instante. Saudar a Deus com alegria, sucessos e bênçãos.